um empresário havia ganho uma causa na justiça. E ele ficou tão grato ao advogado, amigo dele, que ele resolveu dar um presente. Convidou aquele amigo para um jantar, e enquanto aguardavam ali o alimento, ele disse: olha, eu estou muito grato pelo que você fez por mim, e eu comprei aqui uma carteira de couro marroquino, e eu trouxe aqui como presente e como reconhecimento pelo seu esforço, pelo seu empenho nesta causa aí, que me deu a vitória. O advogado pegou a carteira, um tanto decepcionado, olhou para o amigo e disse: o que eu fiz por você valia pelo menos $500. Essa carteira deve valer uns 200. Ele olhou para o amigo e disse: você acha que o seu trabalho vale $500? Então me dê a carteira de volta, eu vou te dar $500. Pegou a carteira, abriu, tirou $500, deu para o amigo advogado, ficou com a carteira e o resto do dinheiro colocou no bolso e foi embora. Este é só um exemplo gráfico conhecido de ingratidão. Mas eu não estou aqui para falar de ingratidão. O pastor me pediu para falar sobre gratidão. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. A Bíblia tem muito a falar sobre gratidão. Do início ao fim. Os grandes poemas da Bíblia, os grandes salmos, os grandes cânticos são cânticos de gratidão. Podemos nos lembrar assim, de passagem, do cântico de Ana. Ela pediu um filho para Deus, quando ela recebeu o filho, ela foi devolver o filho, mas antes disso ela expressou a sua gratidão a Deus com aquele cântico maravilhoso que está em 1 Samuel capítulo 2. Um outro cântico em situação semelhante é o cântico de Maria. O cântico de Maria louvando a Deus pelo seu filho. Lucas capítulo 2, 3, 4 menciona esses episódios envolvendo a vida de Jesus e os primeiros momentos ali. Lucas capítulo 1 traz o cântico de Simeão. São cânticos de louvor, são cânticos de gratidão. O livro de Salmos tem alguns salmos de lamento, alguns salmos de petições, mas os salmos mais belos são os salmos de louvor, são os salmos de gratidão. Porque um dos temas fundamentais da Bíblia e fundamentais para a experiência cristã é o tema da gratidão. É a experiência da gratidão. E nesta manhã nós vamos meditar no Salmo 30. O Salmo 30, poderíamos escolher qualquer outro salmo, mas nós escolhemos este, para refletirmos um pouco sobre o que este salmo tem a nos ensinar e a falar sobre gratidão, sobre louvor, sobre reconhecimento daquilo que Deus tem feito por nós. E a gratidão, disse alguém, a gratidão, ela faz sentido do nosso passado. A gratidão traz paz para o nosso presente. E a gratidão nos dá uma visão para o nosso amanhã. Não podemos viver uma vida espiritual saudável, não podemos ter comunhão com Deus, se nós não aprendermos, não desenvolvermos o senso da gratidão. E o Salmo 30 é um salmo muito bonito. Este é um salmo de Davi, como vocês podem ver aí na abertura do salmo. As Bíblias normalmente trazem em itálicos, dizendo assim: Salmo de Davi, cântico da dedicação da casa. E aí o salmista começa dizendo assim: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não desceste à sepultura. Este é o primeiro segmento, a primeira estrofe do Salmo, digamos assim. Está falando aqui da vitória. Davi reconhece que ele passou da morte para a vida por causa de Deus. Que se ele estava numa condição agora livre de inimigos, é porque Deus o havia colocado naquela posição.
É muito fácil a gente orar para ser curado. Se tem um problema, vai no médico, ora, Senhor, me ajuda, de repente eu posso ter algum problema mais grave, e aí a gente volta para casa, não tinha nada. Mas a gente às vezes esquece de agradecer a Deus, de dobrar os joelhos, Senhor, muito obrigado, porque Tu me sustentaste até aqui. Nós temos razões para agradecer, olhando para cada pedacinho de folha, de planta, de árvore, para cada animal, olhando para o nosso corpo. Ontem eu estava ouvindo uma entrevista num programa de ciência da PBS. Eu sempre, quando estou dirigindo o carro, fazendo alguma coisa, eu gosto da PBS, porque tem programas culturais. Eles têm um programa de ciência na sexta-feira à tarde, que tem algumas coisas que a gente pode aproveitar. E o especialista ali era um cientista especializado no bioma do corpo humano. Então ele estava explicando que nós temos milhões, milhares de bactérias diferentes que habitam o nosso corpo. Só na flora intestinal tem lá todo tipo de bactéria. E nós dependemos desses micro-organismos para termos saúde. E aí o jornalista perguntou para ele em algum momento, mas diga uma coisa, quando uma pessoa, por algum problema de saúde, precisa tomar antibióticos em grande quantidade, especialmente pessoas que precisam se recuperar de um câncer, esses antibióticos, essa variedade de antibióticos não mata, não destrói esse bioma todo? E ele disse, de fato, destrói quase tudo. Mas nós estamos programados de tal maneira que essas bactérias se escondem em alguns lugares do organismo onde o antibiótico não pode afetá-las. Depois que passa o efeito, elas voltam e repovoam e refazem todo o processo de novo. Veja, é algo extraordinário, é algo maravilhoso como Deus nos criou. Quando a gente corta um dedo, tem um problema, imediatamente o organismo começa a trabalhar e nos recupera. E muitas vezes temos dificuldade para reconhecer isso. Nós somos um milagre de Deus. A existência deste planeta, no ponto em que ele se encontra, a distância precisa dos demais planetas, distância precisa da Lua, do Sol, é um milagre. Nós somos frutos de um milagre. E temos que agradecer e louvar a Deus todos os dias pelos milagres que Ele faz na nossa vida. O simples fato de estarmos com vida já é um milagre. O simples fato de estarmos aqui é um milagre. E deveríamos agradecer constantemente a Deus pelos milagres que Ele faz diariamente em nossa vida. E o salmista Davi, ele não deixou de reconhecer a Deus pelo milagre do livramento e pelo milagre da saúde. Ele diz assim, clamei por socorro e Tu me saraste. E depois de curado, ele está aqui louvando e agradecendo a Deus pela bênção recebida do Senhor. Muitas vezes nós nos focamos mais naquilo que é errado, naquilo que dá errado na nossa vida e esquecemos aquilo que dá certo. A gente fica reclamando, mas isso está errado. E eu li uma coisa interessante, alguém disse assim, algumas pessoas olham para uma rosa e reclamam, por que a rosa tem espinho? Eu prefiro olhar para os espinhos e agradecer, porque naqueles espinhos tem uma rosa. Então tudo é uma questão de perspectiva. Como nós olhamos para a realidade. E Davi nos ensina isso. Apesar de todas as dificuldades e todos os problemas, Davi está aqui agradecendo a Deus. Este salmo de gratidão, que diz aqui, salmo pela dedicação da casa. É uma grande discussão entre os comentaristas, que casa é esta? Em que momento Davi está escrevendo este salmo? É o templo ou é uma casa que ele construiu? Davi, naquele tempo, ainda não havia construído o templo, ele só estava preparando o material para Salomão construir. Mas o contexto parece indicar que Davi escreve este salmo logo depois daquele julgamento divino que ele recebe, que está relatado em 2 Samuel capítulo 24 e 1 Crônicas capítulo 21, quando Davi resolveu fazer um censo, resolveu contar quantas pessoas ele tinha para formar o seu exército. A princípio Joabe disse para ele, não faça isso, porque é contra a vontade de Deus. Era contra a vontade de Deus que o rei agora saísse contando exércitos e confiasse no seu próprio poder. O rei deveria confiar no poder de Deus, por isso era pecado fazer um censo. Mas Davi desobedeceu, e Davi fez. E aí, como resultado, Deus o puniu. E Deus mandou um profeta para que desse a Davi as opções, o que ele preferia fazer. Ele poderia cair nas mãos dos inimigos, ele podia sofrer fome, ele podia ter uma praga que Deus mandaria para ele, e ele disse assim, eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque as misericórdias de Deus vão me salvar.
E aí Deus puniu. Deus enviou um anjo, veio uma praga que começou a destruir o povo, mas o texto de 2 Crônicas, de 2 Crônicas, perdão, 1 Crônicas 21 diz que no meio da praga Deus se arrependeu do que estava acontecendo. E Deus parou a praga. E aí, naquele momento, Davi reconhece a misericórdia de Deus e Davi oferece um sacrifício num lugar que era uma espécie de aeira de Araúna, que era o mesmo lugar onde Abraão tinha ido sacrificar Isaac. E naquele lugar, mais tarde, Davi fez um negócio ali, comprou aquela propriedade para que o templo fosse construído ali. Então, este salmo, a dedicação da casa, muito provavelmente é um salmo em conexão com essa situação. E por isso Davi diz assim: estive doente, tu me salvaste, eu já estava praticamente na beira da sepultura e tu me tiraste de lá. Davi provavelmente está se referindo a essas situações. E está agora louvando e agradecendo a Deus pelo livramento. Outros talvez estivessem reclamando e dizendo para Deus: por que, Senhor, tu fizeste isso comigo? Davi não. Davi está louvando e agradecendo a Deus pelas bênçãos que ele recebera de Deus. Assim, a primeira sessão, a primeira grande lição que nós encontramos no Salmo é que Deus nos livra da morte e nos dá a vida. A última palavra de Deus é sempre a vida. E depois, no versículo 4 e 5, ele diz assim: salmodiai ao Senhor, vós que sois santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, porém o seu favor dura uma vida inteira. E Davi era uma experiência disso. A ira de Deus veio sobre ele quando ele cometeu lá o pecado, mas imediatamente Deus reverteu a sentença e passou a abençoar Davi. Davi experimentou durante toda a sua vida o amor de Deus. Em alguns momentos ele também experimentou a ira de Deus, porque ele se afastou dos caminhos de Deus. Mas ele reconhece isso claramente aqui no versículo 5. E no final, na última parte, ele diz assim: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Mesmo que a gente esteja enfrentando dificuldades hoje, mesmo que a nossa vida não seja aquilo que a gente esperaria que ela fosse, a gente pode ter certeza que se estamos atravessando uma noite, depois da noite sempre vem a manhã. Depois da tempestade sempre vem a calma. O tempo sempre melhora. E na Bíblia esta é a ordem das coisas. Deus às vezes permite que algumas coisas ocorram para nos manter nos seus caminhos. Mas Ele nos promete que a sua última palavra sempre será a graça. Não porque Deus pratica ações bondosas. A última palavra de Deus sempre é a graça e sempre é o amor, porque Deus é amor. Isto é o que define quem Deus é. E Davi reconhece muito isto quando ele louva a Deus e reconhece o caráter de Deus. Porque para Deus o natural é abençoar o seu povo. Quando Deus faz isso, Ele está fazendo aquilo que flui naturalmente dEle para todo o universo. Quando Deus precisa permitir que algumas coisas aconteçam para nos colocar no caminho, esta é uma ação estranha de Deus. Não é isto que Deus faz com base no seu caráter, em última instância. Não é isso que Ele gosta de fazer. Ele precisa fazer em função, em consequência do pecado, mas não é isso que flui dele. O que flui de Deus é o amor, é a graça, é a salvação, é o perdão, é a misericórdia, porque isto brota de quem Deus é, do seu caráter em última instância, porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Nesta sessão nós temos a promessa de que depois da noite vem o amanhecer. Depois das dificuldades, vem as soluções. Depois da prova, vem as bênçãos. Esta é a ordem que nós encontramos através de todos os salmos. Não só neste aqui, mas toda vez que o salmista se refere a algum problema, alguma dificuldade, normalmente ele termina, no final, louvando a Deus e agradecendo a Deus pelas coisas. Isto deve formar parte da nossa própria visão, da nossa própria cosmovisão como cristãos. Precisamos reconhecer mais as bênçãos de Deus em nossa vida. Um antigo filósofo grego disse o seguinte:
Isso ele disse aí muitos séculos atrás. Ele diz, não fique reclamando porque você não tem algumas coisas. Mas ao contrário, seja grato pelas coisas que você tem, porque algumas das coisas que você tem, no passado você queria. Não permite que as coisas que você não tem estraguem aquelas que você tem. E muitas vezes é isso que acontece. Aquilo que a gente não tem, acaba estragando aquilo que nós temos, porque não reconhecemos isso. Mas o Salmo nos encoraja, o Salmo nos anima a viver uma vida de gratidão. O Salmo nos diz que a misericórdia de Deus dura para sempre. A ira dura só um momento. E isso, de certa maneira, está refletido no próprio Salmo. Expressões, por exemplo, o salmista usa expressões desse tipo. Não permitiste que meus inimigos se regozijassem contra mim. Fizeste subir a minha alma. Preservaste minha vida. Ele usa várias afirmações onde Deus é o sujeito, onde Deus fez algo bom por ele. Há 7 afirmações dessas nos Salmos. 7 afirmações aqui, onde Deus faz alguma coisa extraordinária pelo salmista, ele reconhece por isso. Apenas na segunda sessão, na última sessão, que é a maior delas, que nós vamos ler agora, que é dos versículos 6 até o 12, diz assim, quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. E aí ele diz assim, apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. Esta é a única expressão no Salmo, são 8 expressões onde Deus faz alguma coisa pelo salmista. Todas elas são positivas, 7 são positivas, exceto essa, quando o salmista diz que Deus voltou o seu rosto, que Deus se escondeu dele de certa forma. Em outras palavras, Deus permitiu que alguma dificuldade viesse, algum problema viesse, porque ele, com tantas bênçãos, ele acabou se sentindo orgulhoso. E é o que ele de fato diz aqui no versículo 6. Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado. E aí Deus precisou ensinar a Davi. Deus precisou esconder dele o rosto. Essa é uma expressão que a Bíblia usa para quando o indivíduo está com dificuldades, está com angústia. Esta era a situação de Jó, parecia que Deus estava ausente. Onde está Deus? Eu estou sofrendo, há tantos problemas, eu oro, a minha oração não passa do teto, Deus se escondeu de mim. Esta era a noção, essa era a sensação de Davi, porque ele se sentia tão amparado na sua própria força. E provavelmente aí haja uma alusão ao censo que ele quis fazer. Ele já tinha tantos soldados, tanta força humana para enfrentar os inimigos, que ele talvez pensasse não precisava mais de Deus. Por isso ele fez aquela contagem dos soldados, ele fez o censo. E daí o pecado. Então Deus precisou esconder dele o rosto, para que ele pudesse voltar para Deus. Isso às vezes Deus faz conosco. Porque às vezes nós confiamos tanto na nossa habilidade, na nossa força, naquilo que a ciência pode fazer, naquilo que a tecnologia pode nos dar, que a gente tem dificuldade para confiar em Deus. A gente pensa que às vezes a gente não diz isso, não articula, mas de fato a gente age como se fosse assim. Senhor, não preciso mais de Ti, porque agora eu posso resolver o problema. Eu tenho um problema de saúde aqui, eu não preciso de Ti, eu vou lá tomar um antibiótico e o antibiótico vai resolver o meu problema. Eu tenho um problema aqui, mas eu vou ali no médico e ele vai fazer e vai resolver isso. E nós não reconhecemos de que tudo vem de Deus. E por isso que às vezes Deus permite, na sua graça, na sua bondade, que algumas coisas aconteçam para nos despertar para a realidade, para que nós possamos confiar mais em Deus. Mas o salmista continua dizendo, mesmo nessa situação, mesmo quando nós nos enchemos de orgulho, nós abandonamos a Deus, e quando nós sofremos as consequências do nosso próprio pecado, o verso 8 em diante diz assim, por Ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei, que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê Tu, Senhor, o meu auxílio. Davi aqui está orando para que Deus o livre da sepultura, para que Deus o livre do pó. Mas por que ele quer ser livrado? Por que ele quer continuar vivendo um pouco mais? Qual é a motivação?
E ele diz para Deus: Senhor, o pó não pode te louvar. O pó não pode te agradecer. Portanto, me salva, porque eu quero continuar te louvando. Esta é a motivação para continuar vivendo um pouco mais. E quando a gente pede para Deus que nos dê vida, nos cure, que nos ajude, qual a motivação? Para continuar louvando a Deus? Essa é a motivação do salmista. Este é o princípio bíblico para a nossa própria existência como filhos de Deus e como seres humanos. Louvar e reconhecer a grandiosidade de Deus. E o salmista continua dizendo, verso 10 em diante: Senhor, ouve e tem compaixão de mim, se tu meu auxílio. E no verso 11 e 12 ele conclui: converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Eu creio que Deus sofre muito com a nossa ingratidão. Porque se nós, seres humanos, sofremos com ingratidão, imagine Deus, quanto Ele não deve sofrer. Se nós que somos afetados pelo pecado e ingratos por consequência disso, muitas vezes ficamos chateados quando vemos ou sofremos atos de ingratidão. Imaginem um Deus Santo, que faz tanto por nós, como Ele não se sente ao ver a ingratidão das pessoas. Eu estava visitando um casal de idosos, alguns anos atrás. Esse casal de idosos havia perdido o único filho que eles tinham, o único filho homem. Eles tinham um casal. Eles perderam o único filho homem, que morreu no mar, num domingo pela manhã, quando ele estava tentando salvar duas moças que estavam se afogando. Elas estavam se afogando, ele foi lá, um amigo dele que estava por ali também foi junto, morreram os dois, as moças se salvaram. E aqueles pais, o pai me disse o seguinte: pastor, nunca nenhum dos familiares, nenhuma daquelas moças vieram aqui me agradecer o que o meu filho fez por elas. Veja, se um ser humano pode sofrer, e sofre, muitas vezes pela ingratidão, imaginem o quanto Deus não sofre pela ingratidão dos seres humanos, que recebem tanto dele, mas que às vezes reclamam dele, porque gostariam de ter mais. O Salmo 30 é um antídoto para a ingratidão. O Salmo 30 é um apelo, um convite, para que vivamos uma vida grata a Deus todos os dias. Que a gente possa olhar as mínimas coisas da vida e apreciá-las. E ser feliz porque podemos desfrutar daquilo. Porque o mundo é muito mais complexo do que a gente possa imaginar, mas não obstante, nós temos um lugar no plano de Deus. Neste universo inteiro, com milhões, bilhões de estrelas, as distâncias são tão grandes que se medem em anos-luz, não se pode mais nem calcular em quilômetros, que teria que colocar tantos zeros que não caberiam os zeros, se a gente escrevesse em todo o papel que existe no mundo. Mas, não obstante, este planeta é o ponto especial da atenção de Deus. Foi aqui que o Filho de Deus veio morrer. Portanto, nós estaremos para sempre no coração de Deus. Por que não ser grato por isso? Por que não agradecer a Deus todos os dias pelas coisas que nós recebemos? E não agradecer até mesmo por aquelas dificuldades que nos ajudam a amadurecer. Porque às vezes só uma dificuldade, só um desafio grande pode ajudar a gente de fato a enfrentar a vida e a amadurecer. E até mesmo isto às vezes é parte do plano de Deus para a nossa vida. Não temos razão nenhuma para sermos ingratos. Temos razão somente para agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela saúde, pela família, pelos filhos, pelo sol que brilha, pela neve que cai, agradecer a Ele pelo frio, pelo calor, porque tudo isso é parte de um processo e a hora que esse ciclo se quebra, a gente sabe que a natureza vai cobrar um preço dos seres humanos. Portanto, temos razão e motivos para agradecer a Deus todos os dias. E eu quero concluir estas reflexões com uma breve história, uma história verídica, que aconteceu em uma pequena universidade cristã no noroeste dos Estados Unidos. Um professor de religião tinha uma classe de estudantes, uma classe de religião que ele tinha que dar para os estudantes que estavam começando. Todos os freshmen tinham que fazer aquela classe.
ele tinha tremendas dificuldades com aquela classe, porque os alunos, de fato, não queriam nada com religião. Eles estavam ali só para resolver o problema do curso que eles queriam fazer, mas como a universidade era cristã, o curso de religião era obrigatório, como normalmente ocorre nas nossas escolas. Naquela classe só havia um estudante, de fato, que era um cristão comprometido. Era um indivíduo que estava ali, mas o sonho dele era ser pastor, ele estava fazendo aquele primeiro ano ali, pegar experiência. Ele também era um atleta, ele jogava no clube de futebol da escola. E um dia o professor chamou aquele estudante e perguntou para ele: quantas flexões você consegue fazer? Sem parar. Ele disse: eu faço 200 todas as noites. Aí o professor olhou para ele e disse: você teria condições de fazer 300 flexões aqui nessa classe? 10 em 10, com pequenos intervalos entre uma e outra. O estudante disse: não, eu creio que eu posso fazer sim. Então, o professor explicou para ele o plano que eles tinham e disse: você vai na próxima sexta-feira, você vai vir aqui, venha preparado, você vai fazer 300 flexões nessa classe. A sexta-feira chegou, o professor chegou um pouco atrasado, um pouco diferente dos dias normais. Ele trazia uma enorme caixa nos braços, colocou em cima da mesa, e aí se virou para os alunos e abriu a caixa e mostrou: a caixa estava absolutamente cheia de donuts, mas não donuts normais, donuts muito bem elaborados, com recheios, e como se fosse um sorvete ali em cima. Ele pegou um donut e disse, havia uns 30 alunos mais ou menos naquela classe, ele disse assim, pegou o donuts, se dirigiu a um dos estudantes e disse assim: John, você quer um desses donuts? E John: você quer? Ah, eu quero. Ok, então para que você tenha esse donut, você receba e coma ele, eu vou pedir para o Steve fazer 10 flexões. E aí o Steve fez as 10 flexões e ele entregou o donut para o John. E ele continuou, e foi no segundo, e foi no terceiro. Quando ele chegou no quinto, sexto, Steve já estava suando, e aí o aluno, que era também um atleta, disse: eu não preciso que ele faça as flexões, eu posso fazer eu mesmo para receber o donut. Aí o professor olhou para ele: não, mas a regra não é essa, se você quiser o donut, ele terá que fazer as flexões. Mas aí o estudante orgulhoso disse: não, então eu não quero donuts. E o professor disse: então, Steve, faça as 10 flexões, para que o seu colega receba o donut que ele não quer, mas faça. E eu vou dar para você, se você não quiser comer, deixe em cima da mesa, da sua carteira, mas ele vai fazer. E ele fez, e ele continuou. Ele passou pela primeira fila, pela segunda fila, pela terceira fila. A situação já estava muito desconfortável na classe, porque os estudantes não estavam entendendo o sentido daquilo, e eles já estavam sentindo pelo colega, que estava suando e fazendo já as flexões com muita dificuldade. Naquele momento chegou um aluno atrasado, alguém que estava começando o curso ali, transferido de uma outra escola. Ele disse: o que está acontecendo aqui? Todos os colegas disseram: não, por favor, não entre, fica aí fora, fica aí fora. Aí o professor disse: Steve, posso deixá-lo entrar? Porque se ele entrar, você terá que fazer algumas flexões a mais. Aí Steve disse: não, pode deixá-lo entrar. E ele continuou, e foi chegando. E alguns alunos já estavam chorando, não estavam entendendo o sentido daquela situação toda. Finalmente chegou a penúltima flexão, penúltimo estudante. Era uma das meninas mais bonitas da classe, era a líder da torcida. O nome dela era Linda, e o professor perguntou: Linda, você quer donuts? E como vários dos demais estudantes disseram: eu não quero donuts. O professor se virou para Steve: Steve, faça as 10 flexões, porque nós vamos entregar o donuts para a Linda. Se ela não quiser comer, ela pode deixar em cima da sua carteira. E assim o professor fez até o final. No final, os alunos estavam chocados, preocupados, irritados com o professor, porque ele forçara um dos colegas a fazer tantas flexões ali, porque 30 alunos com 10 em 10 são 300 flexões. Mas no final o professor despediu eles dizendo o seguinte: todos vocês têm um donut, porque ele fez as flexões. A opção de comer o donut é de vocês, vocês podem comê-lo ou podem deixar na classe. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E Ele morreu por todos vocês. Você só tem duas opções: ou aceitar o que Ele fez, ou não aceitar. Vivamos uma vida de gratidão, meus queridos irmãos.
Sejamos gratos por aquilo que Deus fez por nós em Cristo, na cruz do Calvário. Se temos razões para agradecer por muitas coisas boas, materiais e observações da natureza e da vida, a razão maior para que sejamos gratos a Deus e vivamos uma vida de gratidão é aquilo que Deus fez por nós em Cristo. Esta é a razão de estarmos aqui. Esta é a razão pela qual este planeta ainda está girando ao redor do Sol. Porque se não fosse Cristo, o diabo já teria tomado conta desse planeta. Mas em Cristo, nós estamos salvos. Em Cristo nós estamos garantidos para a vida eterna. Sejamos gratos por isso e experimentemos isso na nossa vida cada dia. Amém. Em pé, por favor. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca e salutar sobre o rude monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, lá a estrela da manhã, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me gloriarei.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, Senhor. Em paz eu